A misericórdia acima do sacrifício. O Evangelho de Mateus 12, 1 a 8, nos apresenta uma cena que, à primeira vista, pode parecer apenas mais uma controvérsia entre Jesus e os fariseus, mas que, quando olhada com atenção e profundidade, revela a radicalidade do Evangelho, a essência da missão de Jesus e o novo modo de compreender a vontade de Deus. Este texto nos convida a refletir profundamente sobre a centralidade da misericórdia, sobre a relação entre a lei e o amor, e sobre o verdadeiro sentido da religião. Jesus e seus discípulos estavam passando por plantações de trigo em um sábado, e seus discípulos, com fome, começaram a colher espigas para comer. Os fariseus, observando isso, imediatamente acusam: "Teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado." Aqui, vemos como a observância legalista da lei pode se tornar cega à realidade humana. Para os fariseus, a lei era uma cerca que delimitava quem estava dentro ou fora da aliança com Deus. Mas para Jesus, a lei existia para servir a vida e não para sufocá-la. A fome dos discípulos, sinal de sua humanidade e necessidade básica, era secundária para os fariseus diante da obrigação ritual do descanso sabático. Mas para Jesus, a vida humana está acima da letra da lei. A resposta de Jesus é direta e iluminadora. Ele remonta ao episódio em que Davi, também com fome, entrou no templo e comeu os pães da proposição, que só os sacerdotes podiam comer. Aqui, Jesus demonstra conhecimento das Escrituras, mas vai além do simples uso do texto para vencer uma discussão. Ele utiliza a própria Escritura para mostrar que a lei, mesmo no Antigo Testamento, nunca foi absoluta. Há exceções, há contextos, há o primado da vida. A lei existe para a vida, e não a vida para a lei. E mais, Jesus também menciona os sacerdotes que, aos sábados, profanam o sábado no templo, ao realizarem sacrifícios, o que mostra que até os mandamentos podem ser relativizados diante de um bem maior. Em ambos os exemplos, Jesus revela que a interpretação da lei deve sempre considerar o bem da pessoa e a misericórdia. Mas o ponto culminante desta passagem é a afirmação de Jesus: "Se soubesseis o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não condenaríeis os inocentes." Esta frase, citada do profeta Oséias 6:6, é o coração do ensinamento de Jesus nesta controvérsia. A religião, quando reduzida a um sistema de normas e ritos, corre o risco de se tornar uma forma de opressão. A verdadeira religião, a que agrada a Deus, é aquela que se traduz em misericórdia, compaixão, cuidado com o outro, sobretudo com os mais fracos. Os sacrifícios, os rituais, as observâncias legais só têm sentido quando brotam de um coração cheio de amor, e não quando são usados para condenar ou excluir. A misericórdia, portanto, não é apenas um sentimento de piedade, mas uma forma de viver, uma atitude concreta de quem reconhece no outro alguém digno de atenção e cuidado, independentemente das normas externas. Quando Jesus cita esse versículo, ele está colocando em questão toda uma estrutura religiosa que valoriza mais os sacrifícios do que a justiça, mais os ritos do que as relações humanas, mais a letra da lei do que o espírito que a vivifica. A misericórdia é o critério último de autenticidade religiosa. Neste contexto, Jesus também afirma algo ainda mais radical: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Com isso, ele se coloca como alguém que tem autoridade para interpretar a lei, inclusive para relativizá-la diante das exigências da vida e do reino. Jesus não está abolindo o sábado, mas está reinterpretando seu sentido. O sábado, instituído para o descanso e para lembrar a libertação do Egito, não pode ser convertido em um fardo. O Senhor do sábado é também o Senhor da vida, e onde há vida ameaçada ou necessidade humana, aí está o lugar da misericórdia. Essa passagem nos provoca em muitos níveis. Primeiro, nos desafia a revisar nossa própria compreensão da fé. Quantas vezes, mesmo em nossas comunidades, colocamos a observância de normas eclesiásticas acima da escuta da realidade humana? Quantas vezes julgamos os outros por não seguirem as regras, sem entender suas histórias, suas dores, suas lutas? Quantas vezes somos como os fariseus, prontos a apontar o dedo, em vez de estender a mão? A fé cristã não é um código de conduta, mas um modo de viver centrado em Jesus, que é rosto da misericórdia do Pai. Além disso, esta passagem nos convida a uma profunda conversão do coração.
Jesus nos mostra que a espiritualidade autêntica se fundamenta na misericórdia. Não se trata de desprezar os mandamentos ou os ritos, que têm seu lugar, mas de nunca os absolutizar a ponto de perder de vista a pessoa humana. A religião que agrada a Deus é aquela que se encarna na prática da justiça, na defesa dos pobres, na inclusão dos excluídos, na ternura com os pequenos. Como dizia São Tiago, a religião pura e sem mácula diante de Deus é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Tiago 1:27. Jesus também nos convida a sermos misericordiosos como o Pai. Isso implica um novo modo de olhar para o mundo, com olhos de compaixão, com ouvidos atentos à dor alheia, com mãos estendidas para curar e levantar. Implica uma espiritualidade que não se fecha em si mesma, mas que se abre ao encontro, ao diálogo, à escuta. Uma espiritualidade que sabe acolher os que erram, que não se escandaliza com a fraqueza humana, mas a compreende e oferece apoio. Por fim, este evangelho nos coloca diante da figura de Jesus como critério último de interpretação da vontade de Deus. Ele não veio abolir a lei, mas levá-la à plenitude, conforme diz Mateus 5,17. E a plenitude da lei é o amor, que se expressa na misericórdia. Tudo o que fazemos em nome da fé deve ser medido por este critério. É algo que gera vida? Promove a dignidade da pessoa? Liberta, cura, consola e reconcilia? Ou, ao contrário, oprime, exclui, condena e separa? A resposta a essas perguntas pode nos ajudar a discernir se estamos verdadeiramente seguindo o caminho de Jesus. A misericórdia que Jesus anuncia e pratica não é um deixar para lá a lei, mas a vivência mais profunda do seu espírito. É o que o Papa Francisco tem chamado de revolução da ternura, onde a fé se traduz em gestos concretos de amor. Uma igreja que viva essa misericórdia será sempre sinal do reino, casa para todos, especialmente para os feridos, os cansados, os que se sentem indignos. Como Jesus, também nós somos chamados a ser sinais da misericórdia de Deus no mundo. E isso começa nas pequenas atitudes do cotidiano, no modo como olhamos os outros, no modo como julgamos, no modo como perdoamos, no modo como nos abrimos ao diferente. Em um mundo cada vez mais marcado pela rigidez, pela polarização, pelo moralismo sem compaixão, pela justiça sem misericórdia, o Evangelho de hoje é um chamado urgente a um novo modo de viver a fé. Não uma fé legalista, fria, condenatória, mas uma fé viva, apaixonada, misericordiosa. Uma fé que vê no outro um irmão, e não um pecador a ser julgado. Uma fé que se curva diante da dor e não diante da norma. Uma fé que reconhece que Deus prefere a misericórdia ao sacrifício, porque a misericórdia